A passagem de hoje é Gênesis 44, 1-13. Vamos ler juntos. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te, e persegue aqueles varões. E alcançando-os lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo por que bebe meu senhor? E em que ele bem adivinha? Fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. Amém. Quando parecia que José estava despedindo em paz seus irmãos, incluindo o mais novo, Benjamim, ele, na verdade, havia tramado um plano para colocá-los numa grande provação. José os alimentou bem, foi generoso, e os enviou de volta para casa, mas ordenou a seu administrador que escondesse seu cálice de prata na bagagem de Benjamim. Ao refletir sobre os motivos que levaram José a colocar seus irmãos em apuros dessa maneira, podemos chegar a algumas conclusões. Primeiramente, é provável que José quisesse manter Benjamim, seu único irmão por parte de mãe, perto de si. Lembremos que, no primeiro encontro, José deteve Simeão e exigiu que trouxessem o irmão mais novo. Ele certamente estava curioso sobre a vida de Benjamim e se perguntava se ele, assim como José, também era maltratado pelos outros irmãos. A outra razão seria testar se seus irmãos haviam realmente mudado, e este teste de José prosseguiu exatamente como planejado. Para ver como os irmãos reagiriam ao favoritismo, José recriou para eles a mesma situação que ele próprio havia vivido. Um exemplo disso foi durante a refeição, quando José serviu a Benjamim uma porção 5 vezes maior que a dos outros. No passado, os irmãos tinham agido com inveja e ciúme de José por causa do tratamento diferenciado que recebia. E agora, José observava atentamente como eles tratariam o jovem Benjamim. O tratamento preferencial que Benjamim recebia não se limitava à presença de José, e, em casa, Benjamim provavelmente recebia de seu pai um tratamento ainda mais especial do que José recebera. Podemos inferir isso do fato de que, mesmo com o segundo filho, Simeão, preso no Egito, Jacó se recusava a deixar Benjamim ir, temendo que algo de mal lhe acontecesse, demonstrando mais preocupação por ele do que por Simeão. Rúben, o primogênito, era filho da primeira esposa, e Simeão era o segundo. José deteve Simeão e mandou os outros de volta, ordenando que trouxessem o irmão mais novo. Mesmo quando a comida acabou, e eles insistiram com o pai que precisavam levar Benjamim para libertar Simeão, Jacó se recusou, dizendo que Benjamim jamais iria. Somente quando a fome se tornou tão severa que a única maneira de a família sobreviver era levando Benjamim, Jacó finalmente cedeu. Isso mostrava claramente aos irmãos que, para Jacó, Benjamim era um filho insubstituível. Nessa situação,
Qual teria sido a reação dos irmãos quando José deu a Benjamim 5 vezes mais comida? Teriam dito: coma bastante, irmãozinho. Ou teriam pensado: lá vem o tratamento especial de novo, tanto em casa quanto fora. A reação posterior dos irmãos, no entanto, nos mostra que a situação de Benjamim era diferente da de José, como vemos no texto de hoje. No versículo 10, o administrador de José diz: aquele com quem se achar será meu escravo, porém, vós sereis desculpados. Ele afirma que apenas a pessoa com quem o cálice fosse encontrado se tornaria seu servo. Essa ideia não surgiu do administrador. No versículo 9, os próprios irmãos haviam proposto algo ainda mais drástico. Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. Eles disseram que o culpado morreria, e os demais se tornariam escravos. Mas o administrador respondeu: não, apenas essa pessoa se tornará escrava, isentando os outros de culpa. Como tudo já estava planejado, o administrador provavelmente disse isso com naturalidade, mas para os irmãos, a situação era tão injusta que eles devem ter feito essa proposta arriscando as próprias vidas. Mesmo assim, o administrador insistiu que levaria apenas uma pessoa. Qual era a intenção? José queria levar apenas Benjamim. Ele desejava observar a reação dos irmãos, talvez pensando: ficarei com Benjamim e verei o que eles farão. Mas a atitude dos irmãos, como vista no versículo 13, foi um firme: não deixaremos Benjamim. Todos os irmãos rasgaram suas vestes, carregaram novamente seus jumentos e retornaram à cidade. Como eles teriam agido no passado se fosse com José? Talvez tivessem encontrado uma desculpa, voltado para casa com a comida e simplesmente dito ao pai que José fora capturado, resolvendo o problema. Essa era a atitude que os irmãos haviam demonstrado a José anos antes. Mas com Benjamim, eles mostraram uma atitude diferente. Estavam determinados a não permitir que ele fosse levado. Sua resolução de irem todos juntos suplicar por Benjamim é demonstrada pelo ato de rasgar as vestes e retornar unidos à cidade. Por que essa diferença com Benjamim? Por que a atitude dos irmãos em relação a Benjamim foi tão distinta daquela que tiveram com José? Primeiro, podemos argumentar que José, em sua juventude, era um tanto provocador. A Bíblia relata que José frequentemente contava ao pai as más ações de seus irmãos, o que certamente atraía o ódio deles. Benjamim, por ser muito mais novo, talvez fosse tratado de maneira diferente. Mas há outra possibilidade mais profunda. Os irmãos haviam mudado. A atitude deles em relação a Benjamim parecia radicalmente transformada em comparação ao dia em que venderam José. Então, o que aconteceu com esses irmãos? O fator decisivo para que Jacó permitisse a ida de Benjamim foi a garantia de Judá, que assumiu total responsabilidade por ele, oferecendo a própria vida como segurança. Judá prometeu ao pai que, se algo acontecesse a Benjamim, ele assumiria a culpa para sempre. Mas por que as palavras de Judá convenceram Jacó? Como sabemos, a história de Judá em Gênesis 38 nos mostra que ele teve 3 filhos e experimentou a dor de perder o primeiro e o segundo. Em meio a essa tragédia, Judá passou por um evento marcante com sua nora, Tamar, que o fez confrontar seus próprios erros. Judá conhecia a dor de um pai que enterra seu próprio filho. Ele podia, agora, compreender a dor de seu pai, Jacó, que por tantos anos lamentou a suposta morte de José. Com o coração de um pai que perdeu filhos, as palavras de Judá, prometendo proteger Benjamim com sua própria vida, devem ter feito Jacó pensar: se Judá, que conhece essa dor, está me dizendo isso, talvez eu possa confiar nele. As palavras de Judá foram persuasivas, e Jacó permitiu que Benjamim fosse. As experiências de Judá o fizeram entender a profundidade do sofrimento de seu pai. Um sofrimento que ele mesmo causara ao instigar os irmãos a venderem José. Judá sabia o peso que seu pai carregava.
Ele deve ter percebido: meu pai está sofrendo terrivelmente. Se Benjamim desaparecer, meu pai pode realmente morrer de tristeza. Além disso, quando foram detidos no Egito pela primeira vez, Ruben disse aos irmãos: eu não lhes disse para não pecarem contra o menino, mas vocês não me ouviram, por isso agora, o seu sangue nos é cobrado. Ele os fez lembrar do pecado cometido. Essas palavras de Ruben provavelmente não foram ditas apenas uma vez. Ruben, como irmão mais velho, não tinha grande autoridade. Os irmãos mais temidos eram Simeão e Levi, os mesmos que haviam massacrado os homens de uma cidade inteira. Não por acaso José deteve Simeão, o segundo irmão, e não Ruben. Com Simeão e Levi desmoralizados perante o pai, Judá emergiu como o líder de fato entre eles. No entanto, a insistência de Ruben deve ter pesado na consciência dos irmãos. Ruben foi o filho que profanou o leito de seu pai com Bila, concubina de Jacó. Se pensarmos que Ruben era o filho primogênito da esposa não amada, Lia, é possível que ele sofresse de uma profunda carência afetiva. Pessoas com essa carência muitas vezes repetem a mesma história até se sentirem ouvidas. Ruben provavelmente os lembrava constantemente do que fizeram a José, dizendo: esta dificuldade é consequência do nosso pecado. Nesse contexto, a família de Jacó enfrentava uma provação extrema, uma fome severa que ameaçava a vida de todos. Em meio ao sofrimento, eles foram forçados a se lembrar de seus erros e a refletir sobre suas vidas. Disse que as pessoas não mudam na abundância, mas nas dificuldades e provações. Na angústia de não ter o que comer, os irmãos certamente se lembraram de seu grande pecado. E, nessa situação, a mentalidade deles mudou. A dor de Judá, que agia como líder, somada à fome extrema e à insistência de Ruben, fez com que todos sentissem profundamente o peso do pecado de não terem amado seu irmão. Muitas vezes, somos feridos pelas pessoas mais próximas. Exigimos muito daqueles com quem convivemos, e nessas exigências, acabamos nos magoando e sofrendo. Raramente somos feridos por pessoas distantes. No ministério da igreja, raramente somos feridos por alguém de fora. É entre as pessoas com quem convivemos e trabalhamos lado a lado que os atritos acontecem e as feridas surgem. Uma única palavra pode nos abater, e às vezes a dor é tão grande que nos leva a pensar: no próximo ano, não vou mais servir. Mas, assim como os irmãos refletiram sobre o mal que fizeram a José em meio às dificuldades, também nós, em nossas próprias lutas, podemos nos perguntar: será que essa pessoa também sofreu por minha causa? Em meio a essa transformação, os irmãos agora unem forças e retornam para salvar a vida de Benjamim, para, de alguma forma, levá-lo de volta ao pai. O maior consolo e encorajamento que podemos oferecer a alguém é a nossa presença. A simples frase, estou com você, pode fazer uma enorme diferença. Gostaria que todos aqui se lembrassem disso. O que edifica uma comunidade é o amor. É dizer à pessoa ao seu lado que você estará com ela. Há momentos em que Deus nos permite passar por sofrimento. Mas, nesses momentos, em vez de reclamar e murmurar, que possamos refletir e nos perguntar: o que Deus quer que eu perceba através deste sofrimento? Será que devo demonstrar amor a alguém ao meu redor que está passando por uma provação semelhante? Assim como os irmãos passaram por um tempo de dura provação enquanto mudavam, no sofrimento que enfrentamos, Deus pode estar nos chamando à mudança, a amar nossos irmãos e irmãs de uma nova maneira. Que possamos nos lembrar da vontade de Deus, não esquecer a transformação dos irmãos na passagem de hoje e viver este dia com duas coisas em mente. Primeiro, que o sofrimento que enfrentamos pode ser um tempo que Deus usa para nos fazer perceber algo e crescer. Segundo, que através do nosso sofrimento podemos aprender a amar e cuidar melhor dos irmãos ao nosso redor. Pergunte-se: não há ninguém a quem eu tenha ferido? Não é o momento de pedir perdão, consolar, encorajar
e estar ao lado dessa pessoa? Que este seja um dia abençoado em que nos lembramos dessas verdades.